Na arquitetura bioclimática e também dentro da arquitetura de interiores, a gente tem que considerar o cobogó como um elemento que foi criado no Nordeste e que ele tomou o mundo, né? O edifício da Sudene, aí sim, ele já é um elemento vazado, quer dizer, ele é um cobogó desenhado especificamente para aquele projeto. Ele é um elemento que proporciona iluminação e ventilação. Eu não concordo muito do aspecto do ponto de vista de iluminação. Na realidade, ele não é uma ferramenta de arquitetura para a iluminação natural. Ele é uma ferramenta de arquitetura para barrar os raios solares. Então, a gente tem que ver o cobogó como um elemento sombreador. Então, ele não entraria na questão da iluminação natural. Até porque no estudo de iluminação natural, ele não é citado. Ele é citado no estudo do ofuscamento. Quer dizer, ofuscar é você ter luminosidade em excesso, mas não como captador de iluminação natural, certo? Ele seria um elemento para barrar, para diminuir o ofuscamento, que o ofuscamento vem com o excesso de iluminação natural, quando você deixa, por exemplo, os raios solares penetrarem no ambiente. Então, em 1929, ele é patenteado. Ele passa a ser um elemento super-hiper utilizado no Brasil inteiro, principalmente nos grandes polos de arquitetura, Rio de Janeiro e Brasília sendo construída, então, na década de 50 e depois em Brasília na década de 60, também em São Paulo. Mas mais polarizado por Oscar Niemeyer ser do Rio de Janeiro, né? E também Lúcio Costa. Então, eles trabalharam grandes obras no Rio, fazendo uso do cobogó. O Holiday projeto de Acácio Gil Bossori, porque a intenção era que o Holiday foi baseado na cultura do Rio de Janeiro. Só que a ideia dele do Holiday era que, sendo em praia, ele fosse apartamentos de veranistas, apartamento no quarto, e que tivesse embaixo as lojas e restaurantes que dessem suporte. Eu diria assim, fora do Brasil, desde 1990, já é utilizada como um elemento, quer dizer, os elementos vazados, o conjunto de elementos vazados, já passam a ser utilizados lá fora
como elemento sombreador da fachada e não mais parede de vedação. Na Sudene, ele é uma parede de vedação. Nos anos 90, fora do Brasil, ele passou a ser utilizado como elemento sombreador. Então, você tinha o elemento vazado, o cobogó, normalmente uma circulação aberta lateralmente e a fachada. Quer dizer, a primeira parede da edificação, o elemento vazado, cobogó, desenhado e do material que fosse, então, madeira, aço, inox, todo tipo de material foi utilizado para serem feitos os cobogós, agora denominados de elementos vazados e agora com uma nova função na década de 90 para frente, na arquitetura internacional. E na nossa arquitetura, se você procurar, você vai ver que só após 2005, por aí, é que começa a se ver em algumas casas, algumas residências, ou em alguns pequenos edifícios comerciais, se utilizando o cobogó como elemento sombreador da fachada.